minha intenção na aula passada não era para falar sobre divórcio. Roubar, ou matar, ou ficar desanimado. É uma coisa. O inferno tem níveis de cai-vos sempre. Então, se você está desanimado, você está quebrando a palavra. Não é verdade? Agora, você matando, quebra a palavra também. É pecado. A gente que classifica os pecados. É a pessoa, o ser humano que classifica o pecado. Deus não. Deus não. Para Deus, pecado é pecado. E o pecado qualquer tem seu salário. Mas falamos sobre divórcio e temos que entender uma coisa aqui no início da aula. Divórcio não é o pecado sem perdão. O pecado sem perdão, de acordo com Jesus, é blasfemar o Espírito Santo. Os outros pecados, Deus perdoa ainda. Agora a gente está... E o fato que o ministério é irrevogável, que nunca tive com o ministério, com a chamada embutida. Ou você cumpre o ministério, cumpre a chamada, até pode ir para o inferno, mas vai para o inferno como apóstolo, ou como profeta, ou como evangelista, ou como chamada. Isaías fala do fato que ele nasceu, ele no ventre da mãe já tinha a chamada dele. Jeremias fala que ele foi chamado antes dele entrar no ventre. Outras provas bíblicas que falam sobre a chamada que está em nós. O que a gente falou foi muito simples, que é falta de caráter, pecado, faltando virtude. Lembra que estávamos falando em virtude. Faltando virtude, o caráter cristão, ou cristão, você pode anular o seu ministério. Deus nunca vai retirar a chamada. Você pode anular. Você pode acabar com ele. Existe na sua vida, mas você valida ele. Para não somente anulados, gente, por Deus, mas anulado pelo povo. Deus perdoa divórcio. Muita gente não perdoa. Eu descobri que uma das coisas, também na igreja, que eu Deus perdoa, mas crente não. Para alguns crentes você foi marcado para sempre e vai para o inferno com essa marca da besta que você colocou. Mas o que eu queria foi pecado, não divórcio. Mas desde que causei este conflito, vamos entender algumas coisas. Tem uma base bíblica. E tem que ser a Bíblia. Não a religião, não a igreja, não a denominação, não fulano. A Bíblia, a palavra. Então vamos em Mateus. Tem que achar aqui. Eu acho que é 5, né? Não. 5:27. É o sermão. 5:27 de Mateus.
Agora, Jesus, neste sermão, está ensinando os seus discípulos. É que Jesus levou uma multidão ao monte, e lá no monte ele sentou e ensinou. Não é verdade. Não é verdade. Ele está ensinando os discípulos. Em versículo 1 de capítulo 5, está escrito: vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele o quê? Seus discípulos. E ele começou a ensiná-los, os discípulos, dizendo: agora, depois a multidão acha Jesus, no fim deste discurso. Lá para o fim, no meio de capítulo 7, a multidão acha Jesus e Jesus muda o ensinamento dele para um ensinamento muito simples e geral. Mas esse ensinamento é para o discípulo dele. Jesus está esclarecendo alguma coisa para os discípulos. Jesus está ensinando eles. Versículo 27. Ouvi. Agora ele começa, quase cada etapa aqui, ele começa com a mesma coisa. Ouvistes falar, mas eu te... A lei fala, mas eu te falo. Então ele está esclarecendo pontos da... Ouvistes que aos antigos não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Agora, segundo as de Jesus, tem muitos adúlteros na igreja. Que nunca tocou na mulher do outro, nunca casou, mas adulterou. Ele fala, no versículo 31, ele fala sobre a mão direita e o olho direito e tudo mais. Versículo 31, também foi dito: aquele que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade conjugal, faz que ela cometa adultério, e aquele que casar com a repudiada comete adultério também. Então, é um caso aqui. Ele não está falando com ímpios. Ele está falando com discípulos dele. O que ele fez antes do seu novo nascimento, não existe. Sua memória existe na memória dos outros, mas a memória de Deus, o pecado que você cometeu não existe. Agora, o crente que decide que ele não quer mais a esposa dele, e ele larga a mulher que foi repudiada, se ela casar de novo, comete adultério. E na sua mente eu já posso ouvir pensamentos: mas eu conheço fulano e fulana que estão... Ouça-me, Deus perdoa adultério também. Eu fico até aqui com os pregadores das igrejas fora, que convidam assassinos. E o cara fica no púlpito dizendo: olha, eu matei 43 homens, e estrupei mulheres, e acabei com crianças, mas lá na prisão Deus me deu uma nova vida, aceitei Jesus, agora eu tenho um ministério e a igreja aplaude. Mas vem olha, minha mulher, mas eu aceitei Jesus, Jesus virou o Salvador e Senhor e conquistador na minha vida, e Ele me deu uma nova mulher, uma nova família, e a igreja fala: ei, mate o cara. Por quê? Porque Deus perdoa o assassino, mas o divorciado não pode? Não recebe perdão? Vamos parar de pensar em níveis de pecado aqui. Agora, aconteceu como crente, você pecou. Você está aqui hoje à noite divorciado e casado de novo. Quando você casou de novo, sob
você cometeu um pecado. Se você não pediu perdão, peça agora. É fácil resolver o seu caso. É fácil resolver o seu caso. Peça agora. Agora, 1 Coríntios capítulo 7. Tem Cláudio, a esposa está aqui. Eu ia chamar ele para frente, ele te chamou para fora. Neste capítulo, Paulo nos dá também, pelo Espírito Santo, algumas orientações bíblicas. Ele fala em versículo 7. Eu gostaria que todos os homens fossem como eu mesmo. Agora, Paulo está dizendo, eu quero, não Deus quer. Ele foi solteiro. Eu creio pessoalmente que ele foi divorciado. Baseado no fato que ele fez parte do Sinédrio. E no Sinédrio, você tinha que ser casado para fazer parte deste órgão da lei. Eu creio que quando ele foi chamado, eu creio que a mulher largou ele. Minha opinião. Não está escrito aqui, mas eu creio, baseado em alguns fatos. Ele continua falando. Versículo 9. Se você não pode conter-se, case. 11. Todavia aos casados, mando não eu. Até agora, nestes versículos 6 a 10, ele está dando a opinião, a posição dele. Mas ele esclarece, bem esclarecido aqui. Eu não estou falando aqui, mas o Senhor está mandando que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas ele continua falando, versículo 13. Se alguma mulher ou homem tem cônjuge incrédulo, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Pois o marido incrédulo é santificado e tudo mais. Versículo 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, ou solidão, ou à vida solitária. Deus os chamou para a paz. Em outras palavras, você crente, o seu cônjuge decide que ele não quer você mais, ou ela não quer você mais, e ela decide ir embora. Ela divorcia você. Neste caso, você tem pleno direito, pela palavra, de casar de novo na igreja com a bênção de Deus sobre a sua vida. Agora, volto para o que eu falei no início. Qualquer problema conjugal no ministério invalida, de uma certa maneira, o seu ministério. Qualquer problema assim. Agora, mas Thomas, você falou que Deus perdoa o divórcio. Deus sim, mas o povo, às vezes, nunca. Você lembra do caso do Jimmy Swaggart? Ele está no ministério novamente. Ele tem a igreja novamente lá nos Estados Unidos. Uma igreja pequenininha, ministério pequenininho. Por quê? Porque o povo não aceita o que ele fez. Agora vocês entenderam o que eu queria falar? O seu caráter pode invalidar a sua chamada.
Ele já estava em pecado